Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? É uma alegria poder estar aqui nessa noite. Confesso à igreja que eu estava com saudade de ver a igreja tão cheia, tão repleta. Que alegria é estar olhando pelos olhos da fé e ver essas cadeiras todas lotadas. Mas no momento, como isso não está sendo oportuno, eu creio que milhares, centenas, milhares de casas vai ser alcançada através dessa palavra, e eu creio que Deus vai mover os céus, Deus vai mover a terra e vai haver chuvas de bênção na casa de cada um aqui nessa noite. Por isso, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 14. Glória a Deus por isso. É um trecho, é um texto, é uma passagem muito conhecida por todos nós. Eu disse Ezequiel capítulo 37 e versículo 1 ao 14. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me diz: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estender pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Ezequiel, como se me deu ordem, e houve um ruído. Então eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que viriam nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, dos quatro cantos vento, e o espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou nele, e viveram, e puseram-se em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estende, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor,
quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor pela tua palavra. Queridos, é uma alegria poder compartilhar com vocês. A Bíblia nos mostra, a Bíblia é composta por 3 linguagens: a linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem alegórica. Esse texto nos leva a uma linguagem figurada, porém é um assunto sério, um assunto urgente, um assunto necessário para se meditar nessa noite. Há famílias em qual nesse estado está vivendo, famílias e igreja está passando por diversas dificuldades. Por isso faz necessário ler esse texto e fazer uma exegese desse texto. Vejamos que foi Deus quem levou o profeta no vale, foi Deus quem convidou, foi Deus quem levou ele, e começaram a rodear aquele vale. Deus quer mostrar a nós o que Ele quer. Vou repetir: Deus quer mostrar a nós o que Ele quer que nós vejamos, não é o que nós queremos ver. Deus disse ao profeta: esse vale de ossos secos é a casa de Israel, é a casa de Israel. Israel estava vivendo em um tempo de apostasia. Israel estava vivendo uma crise espiritual. Israel estava uma descrença, uma frieza, um abandono do Criador, vivendo um cenário de morte, vivendo como se fosse aquele vale de ossos seco, sem vida, sem esperança. Queridos, ainda que o povo de Deus seja como este vale de ossos secos, Deus é poderoso para levantar, Deus é poderoso para erguer, Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para trazer vida, Deus é poderoso para trazer vida e vida em abundância. Só quem acredita nessa verdade, você que está na sua casa, acredita nisso. Deus não perdeu o controle da situação. Aleluia! Deus não perdeu o controle. O cenário, por mais difícil que seja, por mais complicado que está a nação brasileira, por mais complicado que está a nação mundial, Deus não perdeu o controle. Tudo está no controle de Deus. Aleluia! Nenhuma família está isento de uma crise. Não existe super-heróis. Existe família a qual estão vivendo como este vale. Famílias sem mais sonhos. Homens, mulheres, famílias sem projeto. Homens e mulheres, famílias sem perspectiva, sem nenhuma esperança de melhora. A família vivendo verdadeiramente um caos. Esse cenário muitas vezes também retrata a igreja do século 21. Esse cenário também retrata igrejas pequenas, igrejas grandes, igreja que está vivendo uma apostasia, igreja vivendo uma frieza espiritual, igreja vivendo um abandono da verdade. Uma igreja está vivendo uma morte súbita. E aí então começa a achar
começa a transferir culpas. E desde o começo foi assim. Lá no Jardim do Éden começou a transferência de culpa. A igreja hoje, muitas igrejas cancerosas, igreja hoje morrendo, igreja hoje trocando a placa da igreja, transferindo a culpa pela devida situação, pelo o cenário que nós vivemos hoje, pela pandemia, colocando culpa num sistema, colocando culpa em alguém, mas na verdade o Sermão do Monte já nos alertava sobre isso. O Sermão do Monte já nos dizia que chegaria o dia aonde muitos que vão dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu dei o dízimo, Senhor, eu dei esmola, Senhor, eu expulsei demônio em seu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Nós precisamos de um vigor, igreja do Senhor. Você que está em casa, você que está me ouvindo e que você vai ouvir em outra hora, não em tempo real, mas você precisa entender, nós precisamos de um vigor, um fervor espiritual. Nós precisamos de um mover do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. Nós precisamos um alicerçar na rocha. Nós precisamos ter um vigor, renovar as nossas forças. Nós precisamos estar atento. Nós precisamos para não cair na frieza, na apostasia. Nós precisamos ter consciência. Isso aconteceu lá no texto que nós lemos. O texto revela esse texto tão conhecido como Vale de Ossos Secos. Esse texto nos revela tantas verdades, tantas verdades. E uma das verdades que eu aprendo sobre esse texto é que precisamos de uma ação divina. A primeira verdade que esse texto nos diz é que precisamos de uma ação divina. O primeiro versículo diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimos. A Bíblia faz questão de escrever essa palavra: não estava seco, estava sequíssimo. E naquele tempo vocês sabem que havia 3 meios de sepultamento. O primeiro era múmia. Em múmia, esse sepultamento. O segundo era queimado. E o terceiro era espalhado os ossos. Pegava um vale e jogava lá o ser humano, e era esses 3 tipos de sepultamento. E no vale foram espalhados os ossos. Ossos por si mesmo não, é óbvio que eu vou dizer, mas os ossos por si mesmo não têm força. Osso por si mesmo não tem vontade. A pessoa morta, ela é lógico que não sonha mais. Os ossos não têm mais expectativa. Os ossos não conseguem mais fazer nada. Ou seja, precisa de uma ação divina para que alguma coisa aconteça. Por isso que eu disse que esse momento é um momento oportuno para se pregar essa palavra. A pandemia aí é bem verdade.
há um vírus atormentando, assolando a terra, é bem verdade. Mas por trás disso tudo, aqui vai dizer, vai identificar o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, porque ela acredita que se o vírus for cometido e Deus recolher, bendito grande é o nome do Senhor Jesus, e se o vírus pegar e ela passar, glória a Deus, tudo atribui a Ele. Aleluia. Só Deus pode trazer a vida, a alegria, a comunhão, só Deus. Por isso que precisamos de uma ação divina nos dias que nós vivemos. A igreja do Senhor precisa de uma ação divina. As nossas casas, os nossos lares precisam de uma ação divina. Nunca houve tantas pessoas pedindo por socorro. Nunca houve tantas pessoas sequíssimas como esse vale. Você conversa 10 minutos com a pessoa, é só coloca a palavra seca, só fala coisas de amargura, só fala coisa que não edifica. O que é isso? Pessoas sequíssimas como esse vale. Não somente as pessoas, mas existe também igrejas como esse vale, igrejas sequíssimas, que não pregam mais com fervor, que não pregam mais com convicção que a palavra muda, que a palavra salva, que a palavra liberta. Nem a teologia da prosperidade está ganhando mais pessoas, porque mudou o cenário. Mudou o cenário. Não estou pregando somente para essa igreja, porque estamos pregando, está sendo gravado, estamos pregando para nível nacional, mundial, por que não? Então eu preciso dizer isso, não está sendo mais, o evangelho não está sendo mais pregado, porque o evangelho salva. E quanta salvação nós andamos vendo? Na verdade, o evangelho está manipulado. O evangelho está, vem do jeito que você está, permanece do jeito que você está e tudo certo. Não consegue mais identificar quem é crente e quem não é crente. Não conseguimos mais identificar quem adora a Deus e quem nem adora mais. Não conseguimos mais identificar aquele que tem chama nos olhos, porque as chamas dos olhos não estão brilhando mais, o vigor não está mais à flor da pele. Estamos vivendo em uma apostasia, estamos vivendo em um período aonde o cenário é como um vale de ossos secos. Se você passou a era da televisão, passou a era, ninguém mais assiste televisão, agora é Facebook, não tem como mais você entrar na rede social, que ou você está em luto, ou você está em luto por alguém. Pelo amor de Deus, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de conforto, não tem uma palavra de encorajamento, só é meus pêsames. Cadê a igreja com vigor? Cadê a igreja com vigor para dizer, isso tudo está acontecendo, os ossos estão sequíssimos, mas tem uma palavra de Deus, tem uma voz de Deus acuando, que quando Ele liberar a palavra, vai haver vida. Oh Espírito Santo, traga esse fervor nas nossas vidas. Precisamos de uma unção de Deus urgente para soprar nesse vale. Precisamos de
da ação, de unção de Deus, uma ação de Deus para soprar nesse vale. E eu pergunto nessa noite, eu pergunto para você, eu pergunto na sua casa, o que você está chamando de vale? Talvez é a sua casa, talvez a sua casa está como um vale, talvez a sua casa está como aquele vale sequíssimo, ninguém se fala mais, não tem diálogo, não tem conversa, não tem mais princípios. Quem sabe a sua casa está como aquele vale, pessoas estão mortas, sem expectativas, sem esperança. Talvez o vale é a sua empresa, você não acredita mais que ela pode te dar lucro. Você olha para a empresa e está como aquele vale, parece que está tudo morto, tudo vazio. Mas não foi isso que o profeta Ezequiel aprendeu. Ele aprendeu uma coisa, ele aprendeu a segunda verdade: reconhecer o poder de Deus. Esse texto, esse contexto, esse vale de ossos secos, ele nos traz a segunda verdade, que é reconhecer o poder de Deus. O poder de Deus. No versículo 3, a parte B, ele diz: Senhor, Tu sabes. Ele pergunta, ele chama o profeta para dar uma volta. Ele entra no meio do vale, e lá no meio do vale ele começa a rodear o vale. Imagina você o cenário, ele passando em cima daqueles ossos, atravessando crânio para cá, fêmur para lá, ele atravessando, andando no meio do vale, e ele olha assim, está sequíssimo. Aí o Senhor faz essa pergunta: você acredita que isso pode viver? Entra comigo no texto. Você começa a andar na rua, você começa a visitar redes sociais, e as pessoas só mandando lixo, pessoa desanimada, pessoa mandando fulano morreu, fulano está morrendo, ora não sei para quem, e faz não sei o que, e o profeta, e Deus pergunta para você: você acredita que pode mudar tudo isso? Ezequiel, ele devolve a palavra para Deus. Tu podes falar a verdade, falar a verdade, minha fé não alcança que esses ossos possam reviver. Eu falar a verdade, eu não sei se todo mundo vai morrer, se a maioria 50%, eu não sei. Falar a verdade, eu estou com medo, mas eu sei que Tu podes. Tu podes. Que palavra, irmãos, que reconhecimento. Ele devolve, Deus pergunta para ele, e ele assimila, traz para o seu interior, e ele devolve a palavra dizendo: tu sabes, tu podes. A igreja do Senhor, nós precisamos ter um avivamento espiritual urgente, urgente. O segredo desse avivamento é voltar para a palavra. A igreja do Senhor, as famílias de Deus, precisa voltar à palavra, voltar à palavra. Crer na palavra, olhar para a situação
Talvez se perguntasse em outro momento lá em Lázaro, perguntando para o profeta: olha, profeta, você acredita que Lázaro pode sobreviver? Voltar a viver? Eu acredito. Está cheirando mal, mas o filho da viúva de Naim está indo ao cortejo, está indo ao culto, e Jesus para. Talvez se pergunte naquele momento: você acredita que o filho dela pode voltar à vida? Era mais fácil. Mas só que aqui o cenário é sequíssimo. O cenário é sequíssimo. E para piorar, está tudo bagunçado. Crânio para um canto, fêmur para o outro, todos os ossos misturados. A situação aqui era crítica. É nesse momento que a fé de quem conhece a Deus entra em ação. É nesse momento, sem ver possibilidade nenhuma, sem ver nenhum tipo de acontecimento, porque até então ninguém tinha ressuscitado entre os mortos, ressuscitado entre os ossos. Mas é nesse momento que a fé entra em vigor. Escute isso e anote isso. Quando a igreja volta para a palavra, Deus volta para a igreja. Jesus, vou repetir isso daqui, que isso daqui é lindo. Anota aí, pega um papel, anota aí. Quando a igreja volta para a palavra, Deus volta para a igreja. Precisa disso, precisamos entender isso. Igrejas até então abarrotadas de gente, pessoas então enchendo o templo, mas de verdade buscando o benefício de Deus. Nenhum momento para adorar a Ele, para tributar a Ele. Por isso, nós precisamos de fé, voltar à palavra. Voltar à palavra. Tiago entendeu isso. Profeta Tiago, ele diz, acho que é capítulo 5, não me lembro: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Não é você vai esperar Deus chegar a você, não, é chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Precisamos voltar para a palavra. Precisamos voltar para a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas, Deus quer levantar um exército poderoso. Deus quer levantar um exército poderoso. Ele está fazendo. Eu sei que Deus está movendo. O que está precisando nessa noite, o que está precisando na verdade nos dias atuais, é pessoas corajosas, é pessoas cheias de Deus para liberar uma palavra. O que mais ouvimos e vimos é pessoas mentindo. Fulano está com convite, entremos em oração. Conversa fiada. A maioria, não estou generando, mas no momento entramos em oração, nem lembro o nome da pessoa. Tantos outros. É melhor dizer que está orando do que viver em oração, viver em princípio. Eu acredito, se Deus levantar do céu, tudo isso passa, mas Ele ainda não se levantou, porque quer que a igreja se levanta. Que a igreja se levanta. Deus quer levantar um exército de pessoas corajosas. Deus quer levantar um exército que profetiza sobre a sua casa.
Deus quer levantar um sacerdote, Deus quer levantar uma mulher de Deus, Deus quer levantar um homem de Deus, Deus quer levantar um jovem de Deus, Deus quer levantar um adolescente de Deus e dizer na casa, profetizar sobre a casa dele, profetizar sobre as famílias, profetizar sobre as pessoas que estão doentes, profetizar sobre aquela pessoa que não tem mais ânimo, aquela pessoa que não acredita mais. Deus quer levantar um exército poderoso para que libere a palavra. Eu não sei, mas tu podes, Senhor. Tu podes. Tu podes. Espírito Santo, estou cheio de Deus aqui, irmãos. Espírito Santo está ardendo em meu coração aqui agora. Você na sua casa, levanta a tua mão. Levanta a tua mão e liberam a palavra profética. Eu não posso mais, eu não aguento mais, mas Deus, tu podes, tu podes, eu sei que tu podes. Oh, igreja do Senhor, voltamos para a palavra. Voltamos para a palavra. Pastor, o que você está dizendo? Voltar para a palavra é ler a palavra, sim, meditar nela de noite, sim, mas acreditar também. Eu já li a Bíblia capa a capa, eu já li a Bíblia 50 vezes, amém. A hora que vem o corona, todo mundo se desespera. Que Bíblia é essa que você leu, irmão? Que versículo que você leu? Que você pode ficar preocupado, sim, mas você sabe que o Deus está no controle. Volta para a palavra diz: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. O que mais você precisa? Eu vou para o Pai, mas enviarei o outro, o Consolador, o Ajudador. Você tem um ajudador, você tem um Consolador. O Espírito Santo não é como um guia turístico. O guia turístico apresenta: olha, esse daqui foi construído em sei quanto, fulano, ciclano passou por aqui, e não sei o que, e chega... E você vai embora e fica lá o guia turístico. O Espírito Santo não é guia turístico. O Espírito Santo também não é um GPS que diz: ao virar à esquerda, vira à direita, a 100 metros, você encontra o destino desejado. Ao que você chega, chegou o seu destino. Também não é. O Espírito Santo é o outro, é o Deus vivo. Ele diz: estarei contigo, eu estarei convosco, na doença, na tristeza, na tribulação, com corona ou sem coronavírus, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Oh Espírito Santo, que voltamos para a palavra, de entender a seriedade desta palavra, de estar conosco todos os dias. Pastor, você está falando assim porque não foi cometido pela morte de um ente querido. Eu sei, é bem verdade, eu sei disso. Mas é bem verdade também que o Espírito Santo não te abandonou. Não te abandonou. O filho pode abandonar o pai, mas o pai nunca abandona o filho. Terceira verdade, não menos importante, mas para encerrar. O vale de ossos secos. A verdade que eu aprendo sobre o vale de ossos secos é que Deus
procura profetas. Deus procura profetas. No versículo 7 diz assim, ó: então profetizei como ele me ordena. Quem ordenou, gente? Foi Deus. Então profetizei, eu falei, eu liberei uma palavra, como Ele deu ordem, do jeito que Ele falou, eu falei. E quando eu falei, houve um ruído. E como houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço e os ossos se ajuntaram, cada osso em seus ossos. Quando Deus libera a palavra, meu irmão, minha irmã, escute, olha aqui para mim. Quando Deus libera uma palavra, a palavra governa. Ou seja, quando você também libera a palavra da ordem de Deus, a palavra vai governar. Então por isso, profetiza, libera a palavra, libera a palavra. E quando, meu Deus, e quando você, cheio de Deus, liberar a palavra, fica com os ouvidos sensíveis, porque você vai começar a ouvir ruídos. Lembra aquele jovem que o profeta diz: sobe ao monte, vê lá se vai vindo chuva. Você conhece mais Bíblia do que eu. E aquele jovem sobe até o monte e olha, e volta correndo. Vai chover? Vai não. Vai chover não. Não tem nuvem? Não. Volta lá e sobe no monte e olha até onde os seus olhos alcançam e diz: você acha que ele chegou triste, animado, ou chegou animadão? Chegou desanimado. Vai chover? Vai não. 5, 6, 7, 8 vezes? Não, só 7. Chegou na 7ª, ele sobe e olha. E ele olha para o alto. Eu imagino a cena, ele colocando a mão sobre os seus olhos para fazer sombra. E ele olha e vê uma nuvem. Aí ele volta correndo. Quando ele chega para o profeta, o semblante dele não era mais do mesmo jeito que ele tinha vindo as outras 6 vezes anterior. Não, o semblante dele já tinha mudado, mas o semblante dele ainda não era um semblante de quem sabia que ia chover, porque o que ele viu era tão pequeno, tamanho da mão de um homem. Mas o profeta, cheio de Deus, diz: monta na carruagem, vamos acelerar. Vamos ligar as turbinas do cavalo. Vamos acelerar, porque vai cair um temporal. Vai cair uma tempestade. Irmão, eu profetizo na sua vida, sobre essa palavra, que vai cair um temporal na tua vida. Um temporal de ousadia, um temporal de poder, um temporal de encorajamento na sua vida, na tua casa. Meu Deus. Na tua casa vai haver um rebuliço. Vai haver um rebuliço. Você vai dizer: não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Era para estar com cara de morte, tem pessoas dando risada. Era para estar tristeza, tem pessoas se alegrando. Era para estar um cenário de morte, e as pessoas continuam se encontrando nas casas, na terça, na quarta, na quinta-feira, fazendo culto familiar. Eu não estou entendendo nada mais. Sabe o que é isso? São pessoas que entenderam o poder da palavra e usa o poder da palavra. Profetiza. Profetiza. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre a tua família. Profetiza sobre os seus amigos. Profetiza.
de querer saber como ele está. Profetiza! Eu não quero saber se o rim parou ou se o rim acelerou. Profetiza! Profetiza sobre a vida dele. Levanta como homem de Deus, que Deus vai levantar um exército. Eu sei disso, mas para isso nós precisamos tomar consciência que Deus está preparando um grande exército. Ele está procurando pessoas para se alistar. Ele está precisando, ele está procurando pessoas para se alistar para esse grande exército. Pastor, pode ir de menor? Pode. Pastor, pode ir adolescente? Pode. Pastor, pode ir o sexo feminino? Pode. Pastor, pode ir ancião? Pode. Pastor, pode ir velho? Pode. Pastor, pode ir velha? Pode. Porque o exército de Deus está levantando, não tem idade para profetizar. Bendito, engrandecido é o Rei da Glória. Ah, meus irmãos, o profeta, você conhece o texto, ele profetizou. Mas sabe quando você profetiza e lá dentro do seu coração você diz assim: eu profetizei, mas só Deus para fazer um milagre. Eu profetizei. Não tem nenhum pecado nisso não, tá, irmão? Não tem. Somos humanos, somos seres humanos. Sabe por quê? Porque você precisa passar para o outro nível de profeta, outro nível de intimidade com Deus. O primeiro nível é profetizar sobre a carne, profetizar sobre os ossos. E ele profetizou, e você conhece o texto: houve carne, houve pele, houve músculo, houve tendões, mas continuou morto. Sabe o que Deus está querendo que nós fazemos? Passamos para o próximo nível. Sabe com que Deus quer nos ensinar com essa pandemia, com essa situação? Que o crente, o filho dele, a igreja do Senhor, passa para outra fase, outro nível, um nível mais superior. Qual é esse nível? O nível está no versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem. Ele está falando: eu conheço que você é homem, rapaz. Eu sei que você é falho. Eu sei que você não tem um nível mais elevado. Eu sei que você é homem. Eu sei que você é pecador. Eu sei que você não acredita muito. Eu sei. Por isso que ele está dizendo: profetiza sobre o Espírito, ó filho do homem. Segue a risca. O que eu falo? Ele diz: ó Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Que coisa linda! Que coisa linda! A fé não alcançou de você chegar a um nível mais maduro. Não tem problema, Deus está mandando dizer: profetiza, profetiza no meu nome, porque no meu nome farão maravilhas. Profetiza em meu nome. Ele levanta a voz. E sobre esse levantar dessa voz, eu quero também que você em casa, essa multidão que me assiste aqui presencial, essa multidão que me assiste nos lares, eu quero que você profetiza com essa perspectiva, com essa direção que Deus dá para o profeta. O profeta enche o peito. Eu não sei aí como você vai profetizar na vida de alguém, na sua casa. Eu não sei em quem ou quem, a cidade, no Paraná, no Brasil, no mundo. Eu não sei para quem você vai liberar a palavra. Mas de uma coisa eu sei:
que vai acontecer um ruído. Se coloque em pé, por favor. Aleluia. Você que está na sua casa também, se você puder colocar-se em pé, coloca-se em pé, porque em pé a voz sai melhor. Eu não canto, não sei cantar, mas segundo as cantorias por aí que a gente anda vendo, você tem que estar em pé para abrir o diafragma. Então coloca-se em pé. E ele diz: vem ao vento, e o Espírito sopra sobre esses mortos para que vivam. Só isso, pastor? Só isso? Vai acontecer alguma coisa? Não depende de mim, depende de você. Se você disse com fé, se você acredita, profetiza sobre o Espírito, profetiza sobre a tua casa, ó mulher. Ó vento, vem de 4 cantos da terra e sopra sobre a minha casa, sopra sobre a cidade, sopra sobre a minha igreja, sopra sobre o Brasil, sopra sobre o Cianorte, sopra sobre o Paraná, sopra o vento impetuoso e faz com que a nação é curada agora, agora. Eu acredito pelos olhos da fé. Pessoas já estão ouvindo ruídos. Eu acredito pelos olhos da fé. Eu posso ver pelos olhos da fé. Eu acredito com a fé que foi me dada, que tem pessoas já ouvindo ruídos de ossos se ajuntando, de famílias voltando para o lar. Marido que estava indo embora está voltando para casa. Mulher que estava desistindo do casamento está voltando para casa. Pessoas que já estavam entregando a vida, que não queria mais lutar pela vida, está voltando. Eu já posso ouvir ruídos, pessoas tomando atitude, pessoas tomando encorajamento e voltando, porque o vento está soprando sobre a terra. Espírito Santo. Ah, meus irmãos, naquela ordem que o profeta deu, o osso mais pequeno do corpo humano, o osso minúsculo do corpo humano, está no ouvido. O ouvido é composto de 3 ossos, e os ossos, tipo num martelo, a bigorna, o estribo, quando ele liberou a palavra, eles não estavam no mesmo lugar, tinha um lá, outro no outro canto, outro sei lá na onde. Aqueles ossos ouviu a voz. Opa, pera lá, eu conheço essa voz é do Criador, essa voz é de quem nos formou, essa voz é de quem nos gerou, essa voz eu conheço. E aí então começa aquele barulho, começa aquela movimentação, e osso pipocando, e osso se estralando, e osso se ajuntando, e osso trombando no outro. Eu sou de lá, eu sou daquele outro, e vai se juntando, e quando pensa que não, um exército de Deus se coloca em pé. Um exército se coloca em pé. Deus não quer que você continue deitado. Deus não quer que você continue de cabeça baixa. Deus não quer que você continue com esses bloqueios interiores. Deus não quer que você continue com esse síndrome de pânico. Deus não quer que você continue nessa prisão. Deus quer um exército em pé. Em pé. Em pé de posição de sentido. Em pé de posição de sentido. Sim, Senhor, estou pronto para a batalha.
na tua casa. Ei, você que está me ouvindo, coloca-se em pé no sentido figurativo, no sentido literário. Coloca-se em pé, libera a palavra sobre esses ossos, libera a palavra, coloca-se em pé. E o grande exército se colocou em pé, para a honra e para a glória de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está me entendendo, diga aleluia. Quem está me entendendo, diga bendito, engrandecido é o Senhor. Quem está me entendendo aí em casa, aleluia. Como você está em pé, põe a mão na altura do seu coração assim, ó. Põe a mão na altura do seu coração. Ah, Espírito Santo. A figueira não dava fruto mais. A figueira não tinha mais frutos. A figueira não florescia mais. Os ossos estavam sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos. Mesmo que você olhe para a figueira, você não vê mais possibilidade dela fruto. Mesmo que você olhe para os ossos e você vê que está tudo sequíssimo. Mesmo que você olhe para essa pandemia e você não vê mais nenhum sinal. Deus conta com você como um exército poderoso para se colocar em pé, porque tem pessoas esperando por você. Pessoas esperando por você. Pessoas esperando por você. Você que está em casa, com a mão na altura do coração. Eu não sei qual é a sua visão. Eu não sei qual que é o seu cenário. Se é de morte, se é de tristeza, se é de decepção, se é de angústia, se é de tremor, de temor, se é de medo. Eu não sei qual o cenário que você vive. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. Libera a palavra. Há uma ação divina sobre a tua casa. Há uma ação divina sobre o teu lar. Por isso libera a palavra. Por isso profetiza a palavra. Mesmo que você não vê, que você não vê nenhum fragmento, Deus continua no controle. Com os olhos fechados, a mão na altura do seu coração, ouve essa canção. Ouve. Por mais pressão que seja, assim
sei como você se encontra aí na sua casa. Eu não sei como você se encontra, quem sabe num quarto, quem sabe com as portas fechadas, quem sabe você encontra num leito, quem sabe você se encontra com dores. Mas uma coisa eu sei: o meu Deus, o teu Deus, Ele está com você. Ele está com você. Se alegra, se alegra, se alegra, porque Ele vai fazer coisas grandes na sua vida e através da sua vida. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Ô Espírito Santo, nós oramos, ó Pai, e nós profetizamos nessa noite que toda sorte de bênção, toda palavra contrária que foi dita é repreendida em nome de Jesus. Toda palavra de morte, toda palavra de sofrimento, toda palavra de Satanás, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Traga vida, traga paz, traga saúde, traga prosperidade, traga avivamento, traga alegria, traga paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um ruído. 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 Você também pode ouvir um ruído aí na sua casa. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto não me vir à vida, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está em casa, sinta a presença do Espírito Santo. Você que está em casa, tem uma semana abençoada. Você que está aqui também, todos vocês estão me vendo, me ouvindo, tem uma semana abençoada. Tem uma semana de saúde. Tem uma semana de paz. Tem uma semana de alegria. Tem uma semana próspera. Tem uma semana avivada. Tem uma semana cheia de bênção. Tem uma semana cheia de alegria, cheia de desbloqueios na área emocional, na área espiritual, na área conjugal. Que tem uma semana abençoada. Agora, irmãos, que o grande amor de Deus Pai e a eterna, o grande amor de Deus Pai, que a ação salvadora do Deus Altíssimo, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que as bênçãos dos Deus, que a ação do Espírito Santo seja impactada, seja transbordante sobre a terra, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.